Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Jurema Se Encanta. Aqui quem fala é o Jurema Leandro, de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje eu venho trazer um assunto aqui que é meio polêmico, né? Às vezes gera até briga, discussão, enfim, quando se trata desse assunto. É simples, porém, né, bem chato, que é se existe ou não o mestre Zé Pilintra, né? E se existe, por que ele existe, e se não existe, o porquê também, né? Então eu vou dar minha opinião sobre esse assunto da questão do mestre Zé Pilintra com F e não com P como Zé Pilintra, né? Eu já vi pessoas até escreverem com PHI, né? O PHE. Mas vamos lá. Minha opinião referente a esse assunto, se o mestre ele existe ou não, eu vou dar minha opinião. Muitos aqui fora de Natal, né, Rio Grande do Norte, eu não vou citar nomes de cidades, porque também isso já geraria outra polêmica, né? Eu não poderia afirmar algo que eu não sei, eu vou falar daqui. Então vamos lá. Mas existem outras cidades que acreditam, além de Natal, aqui muitas pessoas acreditam nisso que eu vou falar, acreditam que o mestre Zé Pilintra, ele não baixa mais por ser um mestre muito antigo, assim como o mestre Tertuliano, o mestre Galo Preto, o mestre Carlos, enfim, esses mestres aí mais antigos, né, e alguns até muito afamados. Bom, eu, entre aspas, discordo. Eu concordo, né, de um lado e discordo de outro. Eu concordo que realmente o mestre Zé Pilintra não baixa, mas o Zé Pilintra, o primeiro, né, que alguns acreditam ser José Gomes da Silva. Alguns acreditam ser o Zé Pilintra mais antigo, o de nome José Gomes da Silva, de nome de batismo. Se esse é o mais antigo ou não, eu também não estou afirmando, eu estou só dizendo que acreditam alguns, que o Zé Pilintra mais antigo é o de nome José Gomes da Silva, mas enfim. Então alguns acreditam que Zé Pilintra não baixa. Só que veja só, para essas pessoas, para a grande maioria, só existe um Zé Pilintra, né? Existe muita gente ainda que se apega nisso, que existe um Zé Pilintra, citando o nome de outros mestres aí, que existe apenas um Zé da Virada, um Mineiro Velho, um Manuel Quebra-Pedra e por aí vai. Um de cada, né? Só que não é assim, né? Existe uma falange, né? E como é criada essa falange, essa corrente aí, né? Em minha concepção, né, ela se cria da seguinte forma. Vamos supor, olha só, que o primeiro Zé Pilintra ele foi José Gomes da Silva. Então, o José Gomes da Silva, em vida, ele tinha o apelido de Zé Pilintra, né, o José Pilintra. E ele trabalhava ali no Catimbó, né, ou talvez até nem trabalhasse, mas enfim. Vamos dizer que ele trabalhava, porque o que eu acho que ele trabalhava. Com o tempo ele se passou, ele morreu, né? E passou a incorporar, né, aquele espírito dele, o espírito dele passou a incorporar em outra pessoa, com o tempo depois, enfim. E o nome da outra pessoa era Carlos. Então Carlos, quando passou aí para o Catimbó, ele passou a trabalhar com o mestre Zé Pilintra, né, que havia se passado há algum tempo atrás e veio a incorporar nele para dar continuidade no trabalho espiritual. Então Carlos recebia o mestre Zé Pilintra, até que um dia o mestre Zé Pilintra chegou e disse: olha, eu me chamo Zé, me conhecem por Zé Pilintra, mas o meu nome de batismo é José Gomes da Silva. Eu morri assim, eu vivi assim, eu era desse jeito, né? Minha vida foi desse jeito e hoje eu estou aqui. Bom, enfim, Carlos começou a trabalhar com o mestre José Gomes da Silva, que dava o nome de Zé Pilintra. Até que um dia, Carlos morreu, se passou. Então, consequentemente, o José Gomes da Silva, que acostava em Carlos, se afastou, né? E o Carlos, ele morreu. Só que em vida, Carlos foi consagrado e enjuremado àquele mestre, ao mestre Zé Pilintra, de nome José Gomes da Silva. Então, com o tempo, Carlos passou a vir incorporar em outra pessoa, o espírito de Carlos.
como ele era consagrado e juremado ao mestre Zé Pilintra, José Gomes da Silva, né, ele herdou, digamos que o apelido. Ele herdou o Zé Pilintra, não mais o José Gomes da Silva, que era o nome daquele egum, daquele espírito, daquela alma. Né? Alguns até me condenam porque eu uso o termo egum, mas o termo egum quer dizer alma ou espírito, enfim. Então, aquele espírito de José Gomes da Silva se foi e deixou o apelido ali para Carlos. Então, Carlos, quando veio a incorporar em outra pessoa, vamos supor de nome Daniel, então quando Daniel recebia aquele espírito de Carlos, ele não sabia que era Carlos, mas ele sabia que era Zé Pilintra, porque o espírito dava o nome de Zé Pilintra. Daí já surgiu outro. Só que um dia, né, ele trabalhou muito com aquele espírito que dava o nome de Zé Pilintra, até que ganhou a confiança dele, e ele veio e deu o nome dele de batismo, que era Carlos. Carlos fulano e fulano, né? Carlos, e disse o sobrenome lá dele. Então já é Carlos, já não era mais o José Gomes da Silva. Então Daniel, ele já começou a trabalhar com Carlos, que dava o nome de Zé Pilintra. E eu acho que vocês me entenderam, e por aí vai se criando outros e outros, vai se criando essa falange. Alguns dizem até que cada falange ela se compõe por 7. Eu já não acredito nisso. Eu acredito que a falange ela se compõe por bem mais, né? Não 7, não só 14, não só 21, até porque essas contagens aí, a grande maioria vem de Umbanda ou de Candomblé. Então eu acredito que são muitos e muitos, né? Milhares aí, que vai se passando e por aí vai, até porque existe muita gente no meio do mundo. Mas enfim, então é isso aí, essa é a minha opinião. Então o Zé Pilintra, voltando a falar do Zé Pilintra com F, as pessoas que acreditam que o mestre Zé Pilintra não baixa mais, então para eles acharem essa brecha de dizer que Zé Pilintra não baixa mais, mas quem está baixando é Zé Pilintra, que possivelmente seria o irmão de Zé Pilintra, ou o filho, como eu já ouvi falar. Alguns dizem que é filho, que Zé Pilintra é filho, outros dizem que é irmão. Mas eu não acredito nisso, e eu creio que particularmente não exista, né? É por isso que eu disse que vai gerar polêmica, alguns aqui vão acreditar e outros não. Mas essa questão do mestre Zé Pilintra com F, isso para mim foi apenas um mau hábito, né? de pronúncia aí, ou simplesmente foi apenas a brecha que encontraram de dar continuidade a Zé Pilintra, só que com outro nome parecido aí. Até porque sabemos que, falando da família aí de Zé Pilintra, a gente sabe que existe o conhecido Antônio Pilintra, o Chico Pilintra, né, o Zé Pilintra, e alguns dizem que existe uma mestra chamada Chica Pilintra, que seria Francisca Pilintra. Eu também não posso afirmar, né? Eu conheço esses outros, o Antônio, o Chico, enfim. Então, a família seria essa. Então o Zé Pilintra não se encaixa. Eu não lembro o nome do livro, mas há um livro de nome que fala do catimbó, enfim, se eu não me engano é escrito até por um argentino, e lá o nome Zé Pilintra está escrito com PHI, né? Então eu acho que foi por conta dessa pronúncia, Zé Pilintra, né? A pronúncia, o celular caiu aqui, como vocês podem ver, mas bom, estou de volta. Então é isso, o que eu acho é exatamente isso. Bom, desculpa aí a pausa, foi porque o celular caiu aqui, como eu disse, eu não edito o vídeo, então vai ficar assim. Mas é isso, eu acho que vocês me entenderam, acho que isso é só uma questão de mau hábito em relação à pronúncia do nome Zé Pilintra, ou foi uma brecha que encontraram para encaixar novamente e dar continuidade ao nome Pilintra, né? Então, é isso aí, eu espero que tenham entendido. Eu fiquei de fazer esse vídeo há alguns dias, mas não deu, estou fazendo agora. Então, a minha questão, a minha tese de se criar a falange, né, de dar continuidade àquele nome, é exatamente a tese que eu disse aí, né, da passagem de cada um para cada um, e vai se criando vários e vários. Então, se vocês prestarem atenção, o mestre Zé Pilintra que baixa em fulano,
ele não vai ser o mesmo Zé Pilintra que baixa em Cicrano, porque vão ter um nome de batismo diferente, né? Então por aí vai. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, que Deus, a Jurema Sagrada, possa iluminar e abençoar a todos. O vídeo aqui já vai em 10 minutos, foi super longo, mas eu acho que deu para esclarecer e eu expor aqui meu ponto de vista para vocês. Grande abraço a todos.